E aí, tudo massa? Vamos falar rapidinho aqui sobre as eleições estaduais, segundo turno, aqui em Pernambuco, porque tem gente que não está entendendo nada. Vamos tentar situar esse debate. A gente tem duas candidatas, mulheres, disputando o segundo turno. Uma é Marília Arraes, do Solidariedade, com vice Sebastião Oliveira, do Avante. E a outra é Raquel Lira, uma tucana clássica do PSDB, numa chapa 100% feminina com Priscila Krause, do DEM. Marília Arraes está sendo apoiada nesse segundo turno por Lula. Sendo que Lula tinha como candidato oficial no primeiro turno, não Marília Arraes, mas Danilo Cabral, que era extremamente rechaçado pela parcela mais militante e ligada aos movimentos sociais da esquerda pernambucana. Danilo Cabral amargou uma colocação ruim nas eleições estaduais aqui em Pernambuco, porque as pessoas tinham um forte desejo de mudança. E o PSB já estava na administração há muito tempo. Paulo Câmara, atual governador, optou no segundo turno para, já que seu candidato, Danilo Cabral, perdeu, apoiar Marília Arraes. Marília Arraes também conta com o apoio de Lula. Já a candidata Raquel Lira optou pela neutralidade, ou seja, ela não vai abrir o voto dela, mirando assim no eleitor mais centrista, menos politizado e, portanto, um eleitor mediano que figura ali como um eleitor potencial tanto de um lado quanto do outro, ou seja, ela mirou nos indecisos, né? Tentou pegar um leque maior de potenciais apoiadores. Ora, a Raquel Lira é a candidata oficial de Simone Tebet. Simone Tebet está com Lula, fechadíssima, nesse segundo turno. Então, a gente pode inferir, a partir dessas informações, que nenhuma das candidaturas aqui no estado de Pernambuco são bolsonaristas. Inclusive, Raquel, que é ex-prefeita de Caruaru, reeleita com mais de 70% dos votos, nunca fez um palanque para Bolsonaro na sua cidade. É importante frisar que Caruaru é uma cidade do agreste pernambucano, de médio porte, que tem um bolsão bolsonarista muito forte. Então seria vantajoso politicamente para Raquel tentar surfar nessa onda, mas ela nunca fez isso. Ela optou sempre por uma coisa de uma identidade visual própria, né? Ela usa muito a cor roxa, né? Que se você atentar direitinho, é a junção do vermelho com o azul. Eu acho isso uma sacada inteligente. Ela sempre se coloca no meio termo, porque ela mira como se fosse uma espécie de swing voter, né, usando o jargão da ciência política, que é aquele eleitor que não está nem do lado nem do outro, ele balança, né? Então, a estratégia de Marília nesse segundo turno aqui está sendo nacionalizar as eleições estaduais. Então ela está tentando botar em Raquel a pecha de bolsonarista, que é uma pecha que não cola muito para quem conhece a carreira pública de Raquel e seu discurso. Existem várias maneiras da gente colocar e situar uma pessoa no espectro esquerda ou direita. Por exemplo, a gente pode olhar para o partido. Nesse quesito, Marília não está muito bem, não. Por quê? Tudo bem que Marília já foi do PSB, que é da sua família, a família Arraes e Campos, pelo menos é da sua família aqui no estado de Pernambuco. Ela já foi do PSB, brigou, foi pro PT, brigou e hoje em dia está no partido do Centrão, ou seja, um partido sem um programa ideológico forte, um partido que inclusive foi base de apoio para Bolsonaro, né, que é o Solidariedade. Seu vice é pior ainda, está no Avante e é um cara ligado aos porões da ditadura militar. Então, somente do ponto de vista partidário, não está muito bem para Marília, se a gente quiser situar ela como sendo mais ou menos progressista. Do outro lado, Raquel, ela tem uma vice mais ligada à direita, ao DEM, né, Priscila Krause, mas que sempre atuou mais como uma fiscalizadora dos governos PSB aqui no estado. Já a Raquel, ela já foi PSB, trabalhou com Eduardo Campos, que é o nome, ou foi o nome da esquerda, e hoje em dia está no PSDB, que tem um núcleo muito ligado à social-democracia. É claro que grande parte do PSDB afundou e foi engolfado pela extrema-direita hidrofóbica aqui no Brasil, mas existem nomes como José Serra, que estão apoiando Luiz Inácio Lula da Silva, existem nomes como FHC, que estão apoiando Lula, existem nomes como Alckmin, que foi para o PSB, né, brigou com Dória, foi para o PSB e hoje em dia é vice de Lula. Então, tem muita gente completamente comprometida com a democracia e com valores básicos de uma sociedade plural, que preza pelo contraditório, pela democracia e por políticas redistributivas e sociais, no partido de Raquel. A gente pode analisar também o programa de governo de ambas. O programa de Raquel Lira, bem como a prefeitura que ela fez em Caruaru, foi muito marcado por políticas públicas à esquerda. Políticas públicas focalizadas
e focadas, né, concentradas em questões como a extrema pobreza, a fome, coisa que não faz parte do léxico bolsonarista. Então, é complicado situá-la na extrema-direita ou como até neoliberal. Mas essa tem sido a estratégia, né, aqui na esquerda. Na esquerda mais militante, na esquerda que acabou acriticamente abraçando a campanha de Marília Reis e demonizando sua oponente, que também não é bolsonarista e também figura na centro-esquerda, porém acabou sendo taxada, tal qual Tabata Amaral e outras pessoas que ousaram divergir, Marina Silva, né, que hoje em dia está integrando a campanha de Lula, né, essas pessoas são taxadas por serem diferentes da massa, né, daquele perfil mais militante e coletivista da esquerda, né, por pensarem de maneira própria, então acabam sofrendo sanções. Essas sanções batem também do ponto de vista da inserção, né, dessas figuras em meios mais ligados à esquerda e aos movimentos sociais. Por outro lado, isso parece não abalar muito em termos de votos. Marina Silva foi eleita deputada federal e Tabata Amaral é simplesmente, hoje em dia no PSB, né, era do PDT, a deputada progressista mais votada de todo o Brasil. Então, esse tipo de estratégia de ser muito sectário e faccionista que a gente vê em alguns setores da esquerda aqui, principalmente em Pernambuco, né, não tem dado muitos frutos. Para piorar essa situação toda, a gente tem um cara chamado Túlio Gadelha, né, que era deputado federal pelo PDT, hoje em dia ele está na Rede, que se federou com o PSOL, e ele optou legitimamente por apoiar Raquel Lira, já que, segundo ele, e na minha visão também como cientista político, ela teria propostas mais concretas, e não seria bolsonarista, então seria mais interessante de apoiar do que um apoio pro forma a Marília Reis, apenas porque ela é a candidata oficial de Lula. Então, Túlio Gadelha, da Rede, né, optou por apoiar a Raquel Lira. E ele está sendo chamado de Tabata Amaral, né? Ele está sendo muito xingado nas redes sociais. Primeiro, que não há problema em ser chamado de Tabata Amaral. Na verdade, isso deveria ser um elogio, né? Segundo, que, na verdade, como a gente tem frisado aqui, Bolsonaro não tem muita vez aqui em Pernambuco. Nenhuma das duas candidaturas está apoiando Bolsonaro. Raquel não fez isso quando era prefeita de Caruaru, e não está fazendo agora como candidata. Inclusive, é a candidata oficial da Simone Tebet, que está com Lula. Então, a impressão que fica pra gente é que não existe muito espaço de divergência, né, de pluralismo e de contraditório dentro de alguns meios mais progressistas. Aparentemente, você tem que ter uma visão monolítica e pronta sobre as coisas, e aí você não pode desenhar apoios, né, de maneira um pouco mais estratégica ou até programática mesmo, olhando os planos de governo. Você tem que seguir estritamente aquilo que foi combinado. Na verdade, eu acredito que esse tipo de atitude não soma e que, inclusive, é interessante, né, essa coisa de mirar no eleitor mais centrista, né, de não pregar tanto para convertido. Então, eu acho que Túlio Gadelha está no caminho certo se ele tiver ambições políticas mais amplas. E o intuito desse vídeo não foi de maneira alguma fazer uma análise imparcial das coisas, porque eu não acredito nisso. O intuito desse vídeo foi falar um pouco para vocês do que está acontecendo aqui no estado de Pernambuco, tanto para você que não está entendendo muito bem, né, Raquel é Bolsonaro, Marília é Lula. Já entendemos que não é bem assim, nenhuma das duas são Bolsonaro, uma é a candidata oficial de Lula, outra é a candidata oficial de Simone Tebet, que está com Lula, e ela está se declarando neutra, porque evidentemente ela não vai abrir o voto dela e perder apoio. Então é uma estratégia sim, um pouco amoral, nem moralista, nem imoral, é amoral, é uma coisa de Maquiavel, né, de como a política funciona, é pensar em termos estratégicos e mirando em resultados eleitorais. E Marília, a gente viu, né, a gente conversou aqui, no sentido que também não é o nome mais representativo da esquerda, né? E também, assim, não está muito bem em quesitos ideológicos, tá? Então, cabe a você, eleitor, a nós decidirmos em quem a gente vai votar, em quem a gente vai confiar, né, a representação nesse segundo turno. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado, tenha, de alguma maneira, clarificado ou esclarecido algumas coisas, né, que podem estar um pouco turvas nesse debate, né, que está tão politizado. E, de fato, frisando aqui, todos os bolsonaristas, no geral, estão com Raquel Lira aqui no estado, porque, basicamente, eles são burros, né? Eles não sabem ler um programa, eles só veem que Raquel não é a candidata oficial de Lula. Na verdade, não é nem tanto burrice, talvez haja uma racionalidade nisso, e a racionalidade é a seguinte: quem é que está mais distante de Lula? Ora, talvez seja Raquel Lira, porque se declarou neutra. Afinal, se a candidata oficial de Lula
é Marília. O que é que Raquel ia ganhar se declarando como também uma apoiadora de Lula? Não ia ganhar muita coisa, né? Então ela optou pela neutralidade, que do ponto de vista estritamente matemático, é aquilo que vai render mais votos para ela. Tá bom? Então é assim que as coisas funcionam, a política é isso. Lembrando aqui que figuras como Marcelo Crivella, por exemplo, é um nome que foi ligado é ligado, na verdade, à Igreja Universal do Reino de Deus e foi ministro de Pesca no governo PT, né, no governo Dilma, e é assim que a política funciona na prática, no dia a dia. A gente não pode demonizar todo e qualquer acordo, tá? Então é isso, vamos lá ver no que é que esse segundo turno vai oferecer pra gente no estado de Pernambuco. Um abraço.